O câncer tem cura e hoje eu vou conversar com você sobre o poder das ervas aromáticas contra o câncer. O melhor que a gente tem delas para que você possa utilizar na sua alimentação e fazer uma das coisas mais interessantes para a saúde, que é permitir com que essas substâncias aromáticas, essas substâncias que estão dentro dessas ervas, possam colaborar para o tratamento do câncer. Então eu trouxe algumas ervas em especial para vocês e eu vou pedir para a Pri colocar um nome para mim das ervas aromáticas, o melhor das ervas aromáticas contra o câncer, para a gente deixar destacado aqui para as pessoas que entrarem. E eu quero destacar algumas ervas e eu vou falar para vocês. Eu estou com o roteiro aqui embaixo, que é o manjericão, é a hortelã, o alecrim, o orégano e o tomilho. Essas 5 ervas, elas vão trazer uma propriedade especial para o paciente com câncer, em especial o paciente que está com metástase, e ela tem um poder muito interessante que eu vou destacar aqui na apresentação, nessa live que eu estou fazendo. Qual que é o primeiro ponto que eu quero trazer? Existem substâncias dentro dessas ervas aromáticas que são chamadas de terpeno. Alexander, o que é esse terpeno? O que ele tem a ver com câncer? O terpeno, ele é uma substância produzida naturalmente por essas ervas aromáticas. Existem milhares de terpenos. A ciência tem conseguido identificar quais são cada um desses terpenos presentes nessas ervas aromáticas. E essa substância tem se mostrado interessante na questão da formação de novas células do câncer. Interessante no sentido contrário, de impedir a formação da metástase e de atrapalhar a formação de novos vasos sanguíneos para essas células do câncer. Para você ter ideia, quando existe o câncer, qual que é uma das coisas que preocupa muito o paciente oncologista? É esse câncer sair do lugar onde ele está e atingir outro tecido. Por exemplo, tem um câncer no pâncreas, aí sofre metástase e vai para o fígado. Tem um câncer no fígado, sofre metástase e vai para o pulmão. Ou seja, essa metástase é sair do órgão original, do tecido original, invadir outro tecido. Algumas substâncias como o terpeno, elas têm essa propriedade de atrapalhar a formação de novas células de câncer e até mesmo o aumento desse próprio tumor, porque para que essa célula possa crescer, eu preciso que o organismo forme vasos sanguíneos para irrigar essa célula com câncer. A célula com câncer também depende de nutrientes. Se eu tenho uma substância que atrapalha a formação desses vasos sanguíneos, e o terpeno é uma delas, eu posso contribuir para um não aumento do câncer e também para a questão de não ocorrer metástase. Hidratar um pouquinho. Claro que eu não estou falando que uma pessoa deva ficar sem quimioterapia, radioterapia ou cirurgia, de forma alguma. O objetivo dessas ervas é somar no tratamento do paciente com câncer, é até mesmo trazer prevenção para as pessoas que querem uma alimentação saudável e desejam evitar a formação de células como essa, mas de maneira alguma seria um remédio ou um substituto do tratamento que você está fazendo hoje, caso tenha câncer, ou da pessoa que você ama, né? A ideia não é substituir essa substância. Eu vou colocar o tema aqui da live, que são ervas aromáticas. A Pri falou para mim que já escreveu. Deixa eu só encontrar aqui. Não apareceu para mim. Deixa eu ver aqui. Não apareceu aqui para mim. Então deixa eu escrever. Deixa eu subir. Estamos informando. Eu estou dando uma olhadinha no tema da live, mas não aparece para mim. Não sei o motivo. Então vamos lá. Ervas. Vai tremer um pouquinho, mas eu vou colocar aqui. Aromáticas contra o câncer. Contra o câncer, que é o tema de hoje, é um tema extremamente atual e interessante, contra o câncer. E eu quero dar as boas-vindas. Chegou aqui Almeida. Tudo bem? Bom dia, querida. Como é que você está?
Deixa eu fixar. Está fixado. Deu uma tremidinha na tela porque eu estou escrevendo o tema para deixar registrado. E o foco são as ervas aromáticas. Eu citei o manjericão ou manjerona, também podem falar, alecrim, orégano, tomilho, hortelã. Existe uma diferença entre hortelã e melissa em relação à folha. De uma maneira geral, a hortelã ela tem uma folhinha mais arredondada, o arbusto dela, né, ele não é tão grande quanto a melissa, e o aroma também é bem diferente de uma e da outra. E a Paula, seja bem-vinda, Paula. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fique à vontade. Se quiser fazer uma pergunta ao vivo também, eu estou à disposição. E quando a gente fala dos terpenos, que são essas substâncias que podem evitar a formação de metástase e até mesmo o crescimento desse tumor, as pesquisas já têm apontado nesse sentido. Por sinal, existem drogas quimioterápicas que têm uma classificação muito próxima do terpeno, têm uma função química muito próxima e matam o câncer, isso que é uma coisa extremamente interessante. Essas substâncias podem ser utilizadas até mesmo na quimioterapia, radioterapia ou pacientes que vão fazer cirurgia. Não existe essa proibição do uso dessas substâncias durante esses procedimentos, o que confere uma vantagem importante. As plantas produzem essas substâncias e a gente pergunta, né, por que essa planta tem o objetivo de produzir essa substância? Olha que interessante, ela produz para que insetos não comam a planta. Esse é um dos pontos. Outro, essas substâncias são produzidas para atrair insetos. E de que forma que essa substância consegue atrair um inseto? Ela atrai porque ela é volátil, ela evapora muito fácil, a planta produz, e é por isso que quando você pega hortelã, alecrim, o tomilho e torce ele, você sente aquele aroma. Então você sente indiretamente essa substância chamada terpeno. Elas são voláteis, elas são aromáticas, na nossa alimentação trazem um sabor interessante para diversos pratos e o modo de preparo é essencial para que você tenha a melhor composição desse terpeno. Eu vou mostrar para você. Para que você tenha uma boa composição, você de preferência, seja o tomilho, seja o manjericão, seja a hortelã, seja o orégano, seja o alecrim, o ideal e interessante é que você tenha no seu próprio apartamento. É possível você plantar essas ervas no apartamento ou comprá-la pronta e cuidando para que você possa retirá-la. Você tira essas folhinhas frescas e coloca nos últimos minutos de preparação da sua comida. Alexandre, por que eu não coloco já do começo? Eu gosto de fazer e colocar no começo, não tem problema. Se é uma questão de prazer, de paladar, você pode pegar essas ervas aromáticas, né, como eu falei, isoladas ou sozinhas, não tem problema, e colocar no início da preparação, no início do tempero. Mas para você obter os melhores benefícios dessa substância, você vai conseguir quando você coloca no final, porque quanto mais fresco esse tempero tiver, mais terpeno ele vai oferecer para você. Então esse ponto é importante. Você tem a liberdade de temperar carnes, de temperar outros produtos no início do cozimento, porque você entende que esse sabor é mais agradável para você. Deixa eu beber a minha água. Você entende que ele é mais agradável para você, sem problema. Mas quando você coloca nos últimos minutos de preparação, é que realmente você também vai ter um aroma mais acentuado desse tempero e você vai colher os melhores benefícios. Esse ponto é importante. É a mesma questão quando a gente fala do azeite, que tem compostos bioativos. É mais interessante você colocar no final da preparação do que no começo, porque os compostos bioativos dessa substância vão se perdendo com a cocção. A mesma coisa funciona com azeite, funciona com erva aromática. Aí, e a questão dele seco, Alexandre? Pode ser utilizado o alecrim seco, eu posso usar ele congelado, eu posso usar ele... De que forma, né? De maneira geral, nem todo mundo tem essa condição, muitas vezes, de ter esse jardinzinho no apartamento, apesar de ser simples ter. Nem sempre as pessoas têm essa substância fresca para ser consumida, consegue às vezes comprar na feira fresco, mas depois ele não
consegue plantar, você tem duas situações que você pode usar. O congelado é uma opção, é a melhor forma de você armazenar ele é congelado, e tem a forma também seca. Então, o seco você colocaria indiretamente até um pouquinho mais para que você pudesse colher os benefícios. O fresco ele é tão intenso que pouca quantidade você já sente. Você percebe isso quando você faz com alecrim. Quando você pega o alecrim fresco e coloca, a quantidade de alecrim fresco que você coloca para sentir o aroma é muito menor do que quando é seco. Você acaba indiretamente perdendo um pouquinho dos benefícios quando você seca ou quando congela, mas é muito mais interessante você oferecer seco ou congelado do que você não oferecer. Uma das maneiras que você pode guardar congelado é você pegar um saquinho plástico, deixar esse saquinho plástico aberto, passar uma película de azeite dentro desse saquinho para que as folhas fiquem facilmente desprendidas, e depois em seguida você coloca as folhas de manjericão, ou coloca as folhinhas de orégano, ou coloca as folhinhas de alecrim. Então você consegue ainda manter uma propriedade maior dessa erva reservada, guardada, e você tem um fácil destaque, porque quando você congela e eles ficam todos juntos, você vai tirar, quebra ele inteiro, você despedaça aquele alecrim, despedaça aquela manjerona. Quando você consegue colocar dentro do saquinho plástico uma quantidade pequenininha de óleo, só para untar mesmo internamente aquele plástico, você conseguiria colher benefícios mais interessantes. Essa é uma oportunidade, uma estratégia. A gente fala de congelar, pode ser no próprio congelador da geladeira, não necessariamente no freezer, mas se a pessoa eu prefiro guardar no freezer porque eu vou demorar para usar, poderia ser também essa opção, mas o congelador ele já traz bastante benefício. De maneira geral, a gente não fala para você congelar e usar daqui 3 meses, a gente fala para congelar para usar durante um mês, porque quanto mais tempo no congelador, por mais que seja a melhor forma de armazenar, você vai perdendo o benefício daquela erva, daquela planta. Além dessa questão do câncer que eu comentei, eu acho que vale a pena destacar que essas substâncias elas têm propriedades antimicrobianas, ou seja, se o sistema imunológico de um paciente com câncer já é deficiente, ele costuma estar, principalmente por conta dos procedimentos que eu chamo de resistência, quimioterapia, radioterapia e cirurgia, essas substâncias estão associadas à destruição de vírus, bactérias e fungos. Então, os terpenos têm essa propriedade de destruir vírus, bactérias e fungos e podem colaborar para que o seu sistema imune tenha uma melhor efetividade, tenha uma melhor ação. Então elas são positivas também se a gente olha na questão do sistema imune. Se a gente fala, por exemplo, de quimioterapia e radioterapia, é muito comum a pessoa ter um sabor metálico na boca, ficar com gosto ruim na boca, por conta dessa droga que ele está recebendo. É uma droga que vai salvar a vida dele, que vai ajudar ele, mas ela traz esse efeito colateral. Quando você coloca algumas dessas ervas aromáticas, dependendo do paladar e do sabor de cada paciente, você costuma trazer uma sensação diferente para aquele alimento. Aquela comida que está insonsa, está sem graça, ele começa a consumir aquela comida com mais prazer, com mais vontade. Olha que interessante. É muito comum a desnutrição no paciente com câncer, extremamente comum e extremamente mais grave do que o câncer. Infelizmente, a desnutrição tem derrubado mais pacientes com câncer do que o próprio câncer. O paciente chega a perder 10, 15, 20, 30 quilos, principalmente câncer do sistema digestório, fígado, pâncreas, esôfago, intestino e assim por diante. E aí, o que eu poderia fazer, o que você pode fazer? Você pega essas ervas aromáticas, coloca na salada que vai ser oferecida para esse paciente, coloca num alimento, na carne que vai ser oferecida para esse paciente, que ele costuma ter uma melhor aceitação, que ele costuma ter uma melhor ingestão dos alimentos. Então, esse ponto é fundamental. Olha quantos benefícios a gente já falou das ervas aromáticas em relação ao paciente com câncer. A gente está trazendo a questão de não formar metástase, é um apoio, é uma ajuda,
existem estudos apontando isso. A gente está falando do não crescimento do tumor, a gente falou da questão de oferecer um sabor diferente para o paciente que não consegue comer, isso é muito positivo, e a gente vai fortalecer agora, e a gente falou da questão dos vírus, bactérias e fungos, que seriam um papel indiretamente para o sistema imune ter uma melhor efetividade, e a gente também não pode esquecer que esses pacientes, por estarem debilitados, eles têm uma dificuldade maior de digestão. Então, eles têm, muitas vezes, intestino preso, estão com diarreia, estão com dificuldade de digestão, e essas substâncias têm propriedades digestivas. Elas colaboram com esse processo de digestão e podem auxiliar esse paciente nessa fase, nesse momento em que ele não consegue ter um momento pleno de digestão, um momento pleno de melhor funcionamento intestinal. Então, eu trouxe os benefícios dessas ervas aromáticas em relação ao tratamento do câncer, em relação às pessoas que estão fazendo quimioterapia, radioterapia ou cirurgia, que é o melhor que a gente pode oferecer das ervas aromáticas contra o câncer. E também eu quero destacar alguns nomes em especial, apenas para deixar registrado, que fazem parte de cada uma das substâncias. Por exemplo, estou com o meu roteiro aqui embaixo, o manjericão, ele tem apigenina, linalol e o ácido ursólico, que trazem esses benefícios que eu apontei para vocês. O hortelã, ele tem um limoleno, que é a mesma substância que também está no limão e poderia trazer benefício, e o mentol, que tem esse papel importante que eu estou destacando. O alecrim, ele tem o mirceno e o canfeno, que são também importantes para essa relação contra o câncer. O orégano tem um timol e o carvacrol, e o tomilho tem um borneol. Eu pessoalmente gosto bastante do tomilho, porque o sabor, né, questão de preferência, eu acho agradável, eu acho interessante, e sempre dou preferência para consumir ele fresco, ou eu pessoalmente prefiro comer congelado do que comer seco. O sabor fica mais pronunciado, fica mais intenso para mim. Então, quando eu congelo, eu deixo por pelo menos um mês e procuro usar. Algumas pessoas compram essas ervas aromáticas já secas e muitas vezes deixam meses ali para ser utilizado. Quanto mais tempo seco ou quanto mais tempo congelado, menos benefício você vai colhendo daquela erva. Então, talvez fosse interessante você congelar a erva fresca, comprando numa feira, no supermercado, e usá-la num mês, ou quando comprá-la seca, comprar numa quantidade que dure pelo menos um mês, que dure o menor tempo possível, para que essas propriedades especiais que estão presentes nessas ervas aromáticas possam trazer um benefício especial para a saúde, possam trazer um resultado interessante para o seu tratamento. Algumas pesquisas têm apontado até mesmo que o uso de quimioterápicos com a utilização de ervas aromáticas pode ajudar a fazer com que a quimioterapia tenha um efeito mais certeiro sobre a célula do câncer. São novos estudos, são coisas que estão sendo investigadas atualmente, porque hoje em dia a gente tem feito a união da medicina e da nutrição e nós estamos percebendo, nós no sentido cientistas, né, pesquisadores, que alguns alimentos para alguns pacientes, para alguns tipos de quimioterapia, eles têm um efeito mais intenso quando você usa uma erva aromática ou outra. E isso pode ser um gigantesco aliado exatamente no tratamento de quando a pessoa está fazendo, e quem faz quimioterapia já entende, está usando a branquinha ou está usando a vermelhinha. Então olha que interessante, dentro dessa proposta nutricional, o nutricionista pode começar a usar ervas aromáticas específicas para que esse paciente que esteja usando a branquinha ou a vermelhinha possa colher melhores benefícios desse tratamento, seguindo, claro, uma orientação nutricional específica para que esse efeito seja mais cirúrgico. O que é efeito cirúrgico, Alexandre? É um efeito em que aquela droga ela vai atingir com uma intensidade máxima exatamente a célula do câncer, exatamente aquela célula que está trazendo prejuízo. Então esse
tem sido um dos pontos fortes desse estudo das ervas aromáticas, exatamente para ajudar com que a alimentação, a nutrição, possa fazer com que aquela quimioterapia tenha um efeito máximo naquela célula com doença, aquela célula com problema. Então esses pontos eu julgo que são extremamente novos e interessantes e vão ser muito importantes para as pessoas que estão precisando de um tratamento adequado, estão precisando de um efeito melhor da quimioterapia, radioterapia, claro, usando o poder da nutrição, da alimentação. E dessa maneira, deixa eu até ver aqui, ó, é legal esfregar nos dedos as ervas secas quando for adicionar no alimento para liberar o aroma. Olha que bacana. Quando você tem a erva seca, né, você indiretamente vai conseguir sentir esses terpenos se você esfrega ela na mão, se você quebra. Até se você quebra ela por estar seca, você ajuda no momento até da cocção. Lembrando que quando a gente fala da colocação, seja da erva congelada, erva seca ou erva in natura, nos últimos minutos da cocção, para que você tenha um benefício mais intenso daqueles terpenos, que são exatamente essas substâncias que estão sendo utilizadas com o objetivo de impedir metástase e de controlar o crescimento do câncer. Então, valoriza isso, começa a pensar em colocar na sua alimentação, você que está diagnosticado com câncer, ou até mesmo a família, ou a pessoa que não tem, essas ervas, porque você vai colher muitos benefícios dela, além de ser extremamente agradável e saboroso. Algumas pessoas podem preferir o tomilho, outras podem preferir o alecrim, outras podem preferir o orégano, mas de forma geral não importa. Todas elas, de uma maneira geral, vão trazer benefícios, e se você puder, e que eu sempre falo, colocar compostos bioativos, ou seja, colocar o orégano um dia, o alecrim outro dia, o tomilho outro dia, você vai colhendo mais substâncias interessantes para o seu corpo. Eu não gosto do uso de alimentos como remédio, então a pessoa tem que tomar durante um mês, tem que tomar durante 14 dias. Eu gosto muito de você colocar 10 compostos bioativos na sua alimentação todo dia, 5 compostos bioativos todo dia. Então você está colocando frutas antioxidantes, você está colocando legumes antioxidantes, está colocando verduras com propriedades funcionais interessantes e está colocando erva aromática para que ela possa oferecer o melhor tratamento de câncer que existe e, para as pessoas que não o têm, uma prevenção importante para a não formação dessa doença. Claro que, se eu falo de câncer, e muitas pessoas falam, poxa, Alexandre, mas eu sempre usei erva aromática, a minha avó sempre teve alimentação saudável, consumia erva aromática e desenvolveu câncer. Por que isso acontece, né? O câncer é uma das doenças que tem colocado os médicos num labirinto. Eles não sabem, não conseguem explicar exatamente por que tal pessoa, tal situação desenvolveu o câncer. Eles conseguem fazer um trabalho importante e reverso, que é o seguinte: a gente sabe, e vocês também, fumo e bebida alcoólica estão associados a câncer. Cidade poluída eu colocaria como fumo também, é algo associado a câncer. Mas o que não tem sido falado e muita gente está abraçando o câncer sem perceber? Fica comigo. Quem que está abraçando o câncer sem perceber? Quem está gordinho, quem está acima do peso. Essas células de gordura produzem substâncias, produzem hormônio que ativam o câncer. A mulher, ela produz hormônio por conta dessas células de gordura que ativam o câncer de mama, infelizmente, e ativam o câncer de útero e de ovário. E o homem gordinho, não estou falando do obeso, estou falando do gordinho. O homem gordinho ativa as células na próstata para a formação do câncer. O que a gente tem percebido? Que o seu comportamento pode contribuir gigantescamente para a formação dessa doença. Então não adianta, eu coloquei minha avó colocou erva aromática, sempre consumiu alimento in natura, sempre fez isso, sempre fez aquilo e desenvolveu. Mas será que a sua avó ela não estava acima do peso? Será que a sua avó não fumou quando foi adolescente? Esses dois fatores são extremamente fortes. O peso e o fumo. Antigamente os idosos fumavam muito mais do que a população jovem de agora. O fumo era muito mais comum. Em 1989, 34% da população brasileira fumava. Hoje o valor é menor do que 10%.
Só que se a gente olha o idoso tem um fumo muito grande. Então, qual que é o ponto que eu quero destacar? É importante colocar a erva aromática, mas como é que está o seu peso? Você está fazendo o controle do seu peso? Você está cuidando da sua saúde? Você já verificou se você está com diabetes? Porque o diabetes descontrolado reduz a imunidade, que é um ponto fundamental que eu sempre falo aqui. Diabetes descompensado reduz a imunidade. E reduzir a imunidade é favorecer a formação de células cancerígenas. Então, se você não sabe se tem diabetes, faça uma avaliação, verifique isso. E alimentação saudável. Uma pessoa que tem um hábito de não consumir alimentos in natura, como esses que eu estou citando, mas a principal base da alimentação dele é presunto, é presuntado, é salsicha, são os hambúrgueres prontos, mesmo os hambúrgueres vegetais que são de péssima qualidade, ou nuggets vegetais que são de péssimas qualidades, mesmo que ele tenha erva aromática nesse hambúrguer, isso aí não vai trazer benefício para você, porque as outras coisas adicionadas já são extremamente prejudiciais para a sua saúde. Então, fica bastante atento nisso. A gente sabe que a erva aromática tem o poder especial, mas não é porque ela foi adicionada num alimento ultra industrializado, que a gente chama de ultraprocessado, que ele vai trazer uma mágica para o seu corpo, um bem-estar para o seu corpo. Pelo contrário, ele vai fazer muito mais mal do que bem. O consumo hoje de refrigerantes, bolachas recheadas e até mesmo bolacha de Eggshell traz um malefício gigantesco para a saúde, em especial com a presença do açúcar e da gordura trans. Aqui tem uma observação da Benedita: a medicina não aceita que as plantas medicinais ajudam no tratamento de doenças, mas eu sou do interior e uso muito mais as plantas como tempero e como chá, que ajuda muito a imunidade. Benedita, eu acho que a medicina, os médicos, não vou falar da medicina, porque a medicina é uma coisa muito ampla, tem modificado muito esse conceito dos médicos lá de trás. Porque nos contatos que eu tenho com os médicos atuais, eles têm recomendado fortemente que as pessoas consultem um nutricionista, fortemente. Então, os médicos oncologistas, que é o que eu tenho mais contato, têm reforçado cada vez mais a busca pelo nutricionista. Os planos alimentares que eu faço com os meus pacientes online, individualizados, eles têm gostado do que estão vendo e têm falado: que legal, que bacana, busque isso, faça isso. O que a gente tem visto, do que eu tenho percebido e tenho visto, é uma nova visão sobre a área médica. Os médicos, eu não tenho direito de criticá-los nesse sentido, porque eu vou ser leviano com eles, né? Eu vou ser leviano. Mas sem dúvida, você apontou muito bem que os alimentos in natura e outras plantas podem contribuir para a imunidade, mas sempre lembrando que aquela questão é fundamental. Se o paciente tem boa alimentação, se ele tem uma boa ingestão hídrica, o intestino está funcionando bem, eu preciso avaliar tudo isso. Eu preciso focar nessas situações para que eu possa promover saúde. Como eu dizia das avós e dos avós, que tinham uma alimentação de forma geral sem industrializado, uma alimentação equilibrada com alimentos in natura, mas só dele ficar gordinho, ele já aumenta o risco de desenvolver câncer. Então a pessoa que está gordinha, infelizmente essa gordura ela começa a abraçar o câncer, ela começa a desenvolver substâncias que desenvolvem um câncer. Então esse ponto é fundamental e poucas pessoas no Brasil têm prestado atenção nisso. 50% da população brasileira ela está acima do peso e indiretamente ela está abraçando o câncer por conta desse comportamento, por conta dessa alimentação. O tema que eu quis trazer hoje era sobre isso, né? Eu acho que é muito importante a gente destacar o papel das ervas aromáticas. Eu não tinha feito nenhuma live sobre esse tema, sobre essa situação, e eu acho que é uma nova oportunidade para as pessoas que me assistem incluírem o tomilho, incluírem o orégano, incluírem a sálvia, é uma outra substância importante, outra erva aromática importante, incluírem um alecrim, incluírem um manjericão, manjerona, como preferirem falar, para a alimentação, e com isso você fornecer substâncias que possam prevenir a formação de novas células de câncer e até mesmo a formação do câncer. Lembrando que em nenhum momento eu estou querendo fazer um tratamento com a substituição de quimioterapia, radioterapia e cirurgia. É apenas
um novo olhar, uma nova oportunidade, porque na pior hipótese em relação a um não efeito específico para controlar o câncer, essa erva vai trazer um sabor diferente e muitas vezes vai fazer o paciente com câncer comer mais e melhor, né? Que esse é o principal objetivo, trazer uma alimentação de qualidade para os pacientes. Combinado? Então eu quero agradecer a participação de todos e todas que estiveram aqui presentes. Depois, se quiserem, eu peço para que você tire um print da tela e coloque no seu Instagram para que eu compartilhe esse momento que nós passamos juntos. Combinado? Obrigado pela atenção e tenha uma excelente semana.